Amados irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Esta é a terceira reflexão que faço sobre a Páscoa. Na sexta-feira falei sobre a morte de Jesus. Ontem falei sobre o silêncio do sábado. Agora falarei sobre a ressurreição de Cristo. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Diz o evangelista Lucas, no capítulo 24, nos versos 3 a 7, quando as mulheres foram ao sepulcro e, em chegando lá, encontraram a pedra revolvida e o túmulo vazio. Diz então a palavra do Senhor: E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Cumpriu-se a palavra do Senhor. Jesus morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. Mas assim, meus amados irmãos, como os discípulos creram na ressurreição de Jesus, houve uma outra situação imediata daqueles que levantaram dúvidas a respeito da ressurreição de Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo de número 11, lemos assim: E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados, eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar ao ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, tendo recebido o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. Eles duvidaram e deram dinheiro, compraram aqueles soldados para que mentissem, dizendo que Jesus não havia ressuscitado, mas que o corpo dele fora roubado pelos discípulos. Foi assim desde o princípio. O apóstolo Paulo, compreendendo a importância da ressurreição de Cristo para as nossas vidas espirituais, ele nos diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, a partir do verso 12, estas palavras: Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim, somos nós também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Que defesa extraordinária o apóstolo Paulo faz da ressurreição de Cristo. Na verdade, meus amados irmãos, Cristo veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados, diz João 3,17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. A Bíblia diz que ele voltou para junto do Pai. Em Atos, capítulo 1, a partir do versículo de número 9, nós lemos a experiência que os discípulos tiveram quando viram Jesus subindo, sendo ocultado pelas nuvens. A Bíblia diz que junto deles pararam 2 varões que fizeram a seguinte pergunta: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. A Bíblia diz que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Nós cremos nisso porque ele está vivo.
Ele está à destra de Deus e intercede por nós. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo de número 13, ele vai descrever a volta de Jesus para buscar a sua igreja. E ele então sentencia dizendo: quando Cristo vier, nós estaremos com ele para sempre. Aleluia! Jesus está vivo, ele venceu a morte, por isso nós cremos nele e convidamos a você a depositar a sua fé em Jesus, crendo nele como Senhor e Salvador de sua vida. Que Deus os abençoe. Oremos ao Senhor. Deus de amor, obrigado porque o Senhor nos amou, enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo, está à destra do Pai, e a tua palavra diz que ele voltará para buscar a sua igreja. Então nós aguardamos a volta de Jesus, confiados na promessa, no cumprimento da promessa de que ele virá para buscar a sua igreja. Nós oramos agradecidos e exaltando a ti, no nome de Jesus, nome sobre todo nome, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.